E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje de história? Antes de eu falar sobre o que é a história, já deixa o seu like, tá bom? Já deixa o seu comentário. Não sabe comentar? Comenta de onde, que local você tá assistindo ou que horário que é, tá bom? Se é de manhã, de tarde, de noite, madrugada, etc. Então, o que teremos hoje de história? Hoje teremos atualização na playlist Renascimento. Essa história é um pouquinho mais longa, eu acho que ela tem 45 minutos. Mas, gente, ela é muito bacana. A história em si, ela é muito, 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 muito bonita. Eu gostei bastante, tanto pela protagonista, como também pela vingança. Não teve vingança quanto o antagonista. A vingança foi ele ter ficado sozinho, né? Sofrendo. Eu gostei muito também da irmandade entre as irmãs. Enfim, eu não vou falar muito por quê, porque senão eu vou dar spoiler e depois que eu der spoiler. Minha cachorra entrou. Depois que eu der spoiler, é chato, né? Algumas pessoas não gostam de receber spoiler. Eu sou uma das que não gosta, mas que sempre vou atrás de um spoilerzinho nos comentários. Em qualquer outro vídeo que não seja do meu canal. Então, hoje teremos mesmo Renascimento, tá bom? Eu espero que vocês gostem da história. Eu espero que também que vocês tenham uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus e tchau! Na minha vida anterior, meus pais já tinham tudo resolvido. Eles fariam minha irmã, Clara Vance, se casar com um soldado chamado Raymond Cole, para que ela não fosse enviada para trabalhar no interior. Mas no dia em que ele veio pedir a mão de Clara, escorreguei e caí no rio. Ele me puxou para fora, encharcada e ofegante, bem na frente de todo mundo. Depois disso, ele não teve escolha a não ser se casar comigo. Clara foi quem acabou sendo mandada embora. Ele nunca me deixou esquecer. Eu mantive a cabeça baixa e cozinhei, limpei e consertei tudo o que precisava. Juntei cada dólar que sobrava e enviei o dinheiro de volta para minha família no interior. Em algum momento do caminho, o gelo entre nós começou a rachar. Depois, ele foi morto em uma missão. Um companheiro de soldado veio me trazer suas últimas palavras. Eleanor, da próxima vez, por favor, deixe eu e a Clara termos o que deveríamos ter. Quando abri os olhos, estava no rio novamente. Era o mesmo dia, o mesmo momento, a mesma água gelada se fechando sobre minha cabeça. Desta vez, Raymond ficou na margem e me observou lutar. Então, simplesmente se virou e foi embora. Ele também se lembrava. Nesta vida, ele iria direto para a mulher por quem passou a última vida se arrependendo. Empurrei a porta da frente, encharcada até os ossos, e entrei no meio de uma celebração. Raymond estava sentado na sala, com uma garrafa de vinho e uma caixa de chocolate sobre a mesa ao lado dele. Era a apresentação completa da proposta formal. Meus pais estavam ao redor dele, todos sorrindo e fazendo conversas fiadas. Clara estava sentada à sua frente, com as bochechas coradas. Fiquei ali, pingando, absorvendo tudo. Minha mãe me viu primeiro. O rosto dela se contraiu. Olha só você, encharcada na frente do nosso convidado. Você não tem decência? Abri a boca para dizer que tinha caído no rio, mas meu pai interveio primeiro. Tudo o que você faz é causar problemas. Você está tentando estragar o grande dia da sua irmã? Ninguém perguntou se eu estava machucada. Clara se levantou e colocou uma toalha seca nas minhas mãos. Vá se trocar, murmurou. Você vai pegar um resfriado. Peguei a toalha. Meus olhos se voltaram para Raymond. Ele estava sentado ao lado de Clara com uma xícara de chá na mão. Nem sequer olhou para mim. Abaixei a cabeça e fui para o meu quarto. Pela porta fechada, eu podia ouvir tudo. Minha mãe revisava os planos do casamento com Clara, enquanto meu pai questionava Raymond sobre a vida na base. A sala inteira vibrava com risadas fáceis. Eu estava abotoando minha roupa quando as vozes ecoaram pelo corredor. Então ouvi a voz baixa de Raymond. Essa sua irmã não é o que parece, Clara. Mantenha distância. Clara não hesitou. Não fale dela assim. Ela é minha irmã. Ela fez uma pausa por um instante e então falou novamente. Você tem amigos na base? Alguém decente? Talvez possa apresentá-la. Não suporto a ideia de ela ficar presa lá fora sozinha. Minha mãe interveio antes que Raymond pudesse responder. Apresentar a quem? Se ela não for, quem vai? Só temos 2 filhas. Depois que você se casar, alguém terá que fazer esse trabalho no interior. E seu pai e eu já somos velhos demais para esse tipo de trabalho. Meu pai a apoiou imediatamente. Sua mãe está certa. O que a Eleanor vai fazer sentada aqui? Uma de vocês precisa fazer o que é melhor para esta família. A voz de Raymond voltou facilmente, como se a resposta fosse óbvia. Um pouco de esforço lá fora vai fazer bem para ela. Isso vai torná-la mais forte. Meus dedos congelaram na gola, e minhas unhas cravaram na palma da minha mão. Tudo da minha vida anterior voltou de repente. Depois que me casei com Raymond, segui-o até sua base. As outras esposas olharam para mim e decidiram que eu estava abaixo delas. Diziam isso na minha cara, e falavam coisas ainda piores pelas minhas costas. Raymond nunca me defendeu. Toda vez que ele olhava para mim, parecia que estava me atravessando com os olhos. Eu era apenas mais um móvel naquela casa. Uma obrigação da qual ele não conseguia se livrar. Então, ele levou um tiro durante uma missão. Os médicos me disseram que talvez ele não acordasse. Fiquei sentada ao lado da cama dele por um mês. Levei água aos seus lábios, limpei seus ferimentos e mal dormi. No dia em que ele abriu os olhos, ficou me olhando por um longo tempo. Obrigado, disse ele baixinho. Por tudo. Algo mudou depois disso. Ele começou a calar as pessoas quando elas vinham até mim. Se alguém tentava me intimidar, ele se colocava entre nós. Devagar, fomos descongelando, como um riacho se abrindo no início da primavera. Não aconteceu de uma vez, mas foi suficiente. Deixei-me acreditar que ficaríamos bem.
Engravidei e, pela primeira vez, pensei que poderíamos realmente nos tornar uma família de verdade. Então veio o chamado do interior. Clara entrou em trabalho de parto, e nem ela nem o bebê sobreviveram. Raymond perdeu a cabeça. Ele veio até mim com os olhos vermelhos e o corpo tremendo. Você a matou, continuava dizendo. Isso é culpa sua. Tentei explicar, mas ele me empurrou com força. Caí no chão, e meu estômago bateu no canto da mesa durante a queda. Perdi o bebê. Ele apenas ficou ali, observando. A raiva se esvaiu de seu rosto, mas já era tarde demais. Depois disso, moramos na mesma casa como dois estranhos. Ele parou de dizer coisas cruéis. Também parou de olhar para mim completamente. Até o dia em que ele não voltou para casa e um soldado apareceu à minha porta com suas últimas palavras. Eleanor, da próxima vez, por favor. Deixe eu e a Clara termos o que deveríamos ter. Fiquei no meu quarto encharcada, com os punhos cerrados sobre o tecido das minhas roupas molhadas. Lágrimas escorreram pelas minhas mãos antes mesmo que eu percebesse que estava chorando. Tudo bem, desta vez, eu daria a eles o que queriam. Eleanor, você já terminou de se trocar? Mamãe e papai querem ir jantar. Clara chamou pela porta com a voz animada. Sequei o rosto, vesti roupas limpas e saí. Raymond estava ao lado de Clara, ajeitando sua gola com 2 dedos. Seu toque era cuidadoso, de um jeito que fazia meu peito apertar. Os olhos dele se voltaram para mim quando saí. Depois, voltaram diretamente para ela. Minha mãe trancou a casa, e todos fomos para o restaurante ali perto. Clara caminhava de braços dados com Raymond à frente, enquanto mamãe e papai o seguiam, já conversando sobre o casamento. Eu andava atrás de todos. Ninguém sequer se deu ao trabalho de olhar para trás. O lugar estava lotado, mas encontramos uma mesa perto do fundo. Papai pegou o cardápio e começou a fazer o pedido. Vamos querer o porco glaceado com mel. E tragam uma tigela de amendoins torrados para a mesa. Minha mãe se inclinou. Extra apimentado em tudo. Clara adora um toque picante na comida. Meu estômago se apertou antes mesmo de eu tocar no garfo. Eu era alérgica a amendoim. Comi uma vez quando era criança. Minha garganta inchou e acabei no hospital, ofegante. Quase morri. Minha família inteira sabia. Mas quando meu pai fez o pedido, isso nem passou pela cabeça dele. Também não passou pela cabeça da minha mãe. Tudo o que eles lembravam era que Clara gostava de comida apimentada. Clara também não percebeu. Estava ocupada demais, rindo de algo que Raymond havia dito. A comida chegou. O porco brilhava com a cobertura de mel, e os amendoins torrados estavam em uma tigela próxima, misturados com flocos de pimenta. Clara colocou alguns na boca e empurrou a tigela em direção a Raymond. Experimente esses. Este lugar faz amendoins tão bons. Peguei meu copo de água tentando acalmar o estômago, mas só o cheiro deles já fazia meu peito apertar. Ela é alérgica. A mesa inteira ficou em silêncio. Era Raymond. Ele olhava para a tigela de amendoins à minha frente, e depois para meu pai. Ela é alérgica desde criança. Uma mordida, e a garganta dela se fecha. Você não sabia disso? Ninguém se mexeu. O rosto do meu pai ficou tenso. Minha mãe parecia alguém que havia sido pega fazendo algo errado. Mamãe soltou uma risada fina. Claro que sabíamos. Simplesmente escapou da nossa cabeça. Não é como se alguém estivesse obrigando ela a comer. Não precisa fazer uma cena. Raymond não respondeu. Ele chamou o garçom e pediu mais 2 pratos. Nenhum deles com amendoim. Clara sorriu para ele. Você é sempre tão atencioso. Eu tinha esquecido completamente. O canto da boca dele se ergueu. Nós 3 crescemos no mesmo quarteirão. Acabei lembrando de algumas coisas. Então, sem que ninguém pedisse, ele encheu novamente o copo de Clara e garantiu que o prato dela estivesse cheio. Mamãe e papai trocaram um olhar satisfeito. Sentei-me em frente a eles com a cabeça baixa, colocando arroz simples na boca. A tigela de amendoins me trouxe de volta à minha vida anterior. Uma vez, Raymond me levou ao refeitório, e eu acidentalmente comi algo preparado com óleo de amendoim. Comecei a engasgar e a ficar coberta de urticária ali mesmo, à mesa. Minha condição piorou rapidamente. Minhas vias aéreas começaram a se fechar, e me levaram às pressas para a clínica. O médico disse que eu estava prestes a entrar em choque anafilático. Raymond estava apavorado. Foi a primeira vez que o vi chorar. Ele segurou minha mão e disse que se lembraria daquilo. Disse que nunca, jamais esqueceria. Ele cumpriu essa promessa. Mas qual era a diferença? Mastiguei outra mordida de arroz simples e engoli. Outra lembrança veio à tona, ainda mais antiga. Quando éramos crianças, nós 3 morávamos no mesmo quarteirão. Certa vez, durante o inverno, Raymond estava brincando em um lago congelado quando caiu através do gelo. Fui a primeira a chegar até ele. Eu o tirei da água, tirei meu próprio casaco e o envolvi com ele. Ele tremia tanto que mal conseguia falar, mas continuava murmurando com os lábios azulados. Quando eu crescer, vou me casar com você e manter você segura para sempre. Ele estava delirando por causa da febre. Nunca soube se ele se lembrava de ter dito aquilo. No dia seguinte, a febre passou e ele voltou ao normal. O jeito como ele me olhava era exatamente o mesmo de antes, mas o jeito como olhava para Clara era diferente. Mais quente, mais próximo. Como se eu nunca tivesse sido aquela pessoa que o tirou da água. Ele havia esquecido o que disse. Eu não. A única pessoa que levou aquelas palavras a sério fui eu. Depois do jantar, a família começou a caminhar para casa, e Raymond e eu acabamos ficando no final do grupo. Quando teve certeza de que ninguém estava olhando, ele agarrou minha manga e me puxou para o lado. Você também voltou. Ele me encarou, com a voz pouco mais alta que um sussurro. Não era uma pergunta. Eu não respondi. Ele não precisava que eu respondesse. Não me importa o que você está planejando, disse, mordendo cada palavra. Não tente nada. Vá fazer aquele estágio no interior como deve ser. Vou garantir que sua família seja bem cuidada. Mas desta vez, nem pense em se meter entre mim e Clara. Olhei para ele e abri a boca para dizer que não faria aquilo. Ele me interrompeu. Como você saiu da água hoje? Comecei a responder. Raymond. A voz de Clara veio da frente, calorosa e provocante. Ele soltou minha manga, virou-se nos calcanhares e saiu andando.
Nunca consegui contar a ele que estava prestes a nadar sozinha de volta para a margem, ou que outra pessoa havia me tirado da água. Não consegui dizer uma única palavra. Na manhã seguinte, Raymond veio buscar Clara. Fiquei perto da janela e observei. Ele estava estacionado em frente à casa, e quando Clara saiu, deu a volta no veículo e abriu a porta para ela. Ela entrou, e ele se afastou devagar, olhando para ela enquanto virava a esquina, como se quisesse se certificar de que ela estava confortável. Mamãe observava da porta radiante. Agora sim, esse é um cavalheiro. Meu pai me chamou do outro cômodo. Eleanor, venha aqui, preciso falar com você. Entrei e vi a antiga caixa de segurança sobre a mesa, aquela onde mamãe guardava as joias da família. Minha mãe entrou atrás de mim e fechou a porta. Você sabe o que temos. É só isso. Ela abriu a tampa. 5 peças pesadas de joias de ouro estavam dentro, refletindo a luz. Clara vai se casar, e ela precisa de algo para levar para esse casamento. Não podemos mandá-la de mãos vazias. A família dele vai menosprezá-la. Ela parou e olhou para mim. Você vai fazer aquele estágio no interior mesmo. Não vai precisar de nada disso lá fora, então tudo vai para Clara. Ela não estava perguntando. Olhei para as joias e depois voltei a encará-la. Na minha vida anterior, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Entregaram tudo para Clara e disseram que eu não precisava de nada. Eu não vou. Minha mãe congelou. Eu disse que não vou aceitar essa colocação. Sustentei o olhar dela. Eu também vou me casar e espero receber a minha parte. As joias serão divididas igualmente. Vou pegar o que é meu. A sala ficou em silêncio. Meu pai bateu a mão na mesa. Você perdeu a cabeça? Quem vai se casar com você? A voz da minha mãe subiu de repente. Você acha que pode conseguir um homem como Raymond? Acha que alguém como ele olharia 2 vezes para você? Cravei as unhas nas palmas das mãos e permaneci calada. Minha mãe me encarou por alguns segundos. Então seus olhos se estreitaram e seu tom ficou gelado. Você tem sentimentos por ele, não é? Levantei o queixo. Quanto mais eu ficava quieta, mais convencida ela ficava, e sua voz continuava subindo. Eu sabia. Você não quer ir porque quer se casar. Mas se casar com quem? Você está tentando roubar o noivo da Clara. Eu não tenho sentimentos pelo Raymond, respondi. Eu estava falando sério. Minha mãe não acreditou em mim, nem meu pai. Papai se levantou e apontou um dedo para mim. Estou avisando, Eleanor. O casamento da sua irmã é a única coisa que importa agora. Se você estragar isso, vai ter que prestar contas a mim. Minha mãe continuou. Olhe bem para você. Um homem como Raymond não daria uma segunda olhada em você. Você não é nem metade da mulher que Clara é. Respirei fundo, prestes a responder. Então, um barulho veio do quintal. Raymond e Clara estavam de volta. A caçamba do caminhão estava cheia de presentes. Clara foi a primeira a descer, sorrindo tanto que mal conseguia pronunciar as palavras. Mãe, venha ver. Raymond veio logo atrás, carregando uma caixa de papelão debaixo de um dos braços. Minha mãe correu para encontrá-los, e meu pai estava logo atrás dela, já sorrindo. Uma máquina de costura, um relógio novo, e olha isso! Minha mãe foi tirando as coisas uma por uma, sorrindo sem parar. Uma televisão também? E o que tem aqui? Mãe, isso é para você e para o papai. Clara tirou um pequeno envelope do bolso. Não havia como confundir o que havia dentro. $1.000 em dinheiro. $1.000. Fiquei parada na porta sem me mexer, observando a pilha de presentes. A máquina de costura era a que Clara sempre quis. O relógio era algo que Raymond havia escolhido pessoalmente, e Clara o colocou imediatamente, levantando o pulso para que a luz refletisse nele. Ele se lembrava de tudo. Minha mãe apertou o envelope, ficando com os olhos marejados. Você não precisava fazer tudo isso. Raymond sorriu. Ela vale a pena. Observei da entrada da sala enquanto todos se aglomeravam ao redor de Clara, e as lembranças da minha vida anterior me atingiram novamente. Quando Raymond e eu nos casamos, ele não trouxe nada parecido com aquilo. No dia em que veio pedir minha mão, apareceu com uma garrafa de vinho barato e um saco de doces. Era só isso. O dinheiro que ele ofereceu aos meus pais para ajudar com o casamento foi pouco mais de $500. Minha mãe achou aquilo um insulto, mas não disse uma palavra, porque naquela época, acreditava que o fato de Raymond ter me escolhido deveria ser suficiente. Depois que nos casamos, fomos fazer compras uma vez, e passamos por uma loja que tinha máquinas de costura na vitrine. Diminui o passo para olhar, e Raymond disse. A de casa ainda serve. Não servia. Era uma máquina herdada da mãe dele, tão antiga que gemia toda vez que alguém pisava no pedal. E a costura ficava torta, não importava o que fizéssemos. Clara estava usando o relógio agora, sorrindo com todo o rosto. Quando me viu parada na porta, seu sorriso vacilou. Mãe, o que está acontecendo com a Eleanor? Ela se aproximou e olhou da minha mãe para mim. Vocês estavam brigando? Minha mãe respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Sua irmã disse que quer se casar. Clara piscou e se virou para mim. Com quem? Raymond também olhou para mim. O olhar dele se fixou no meu rosto, e não havia curiosidade nele. Era suspeita, fria e afiada, como se estivesse esperando que eu cometesse um deslize. Com quem você vai se casar? Clara perguntou novamente. Com quem exatamente está planejando se casar? Não respondi. Raymond contornou Clara e parou bem na minha frente. Ele era uma cabeça mais alta do que eu. Olhou para baixo, com a voz baixa, mas pesada o suficiente para me prender ao chão. Eleanor, estou fazendo uma pergunta. Ele se aproximou. Com quem você quer se casar? Dei meio passo para trás, e meus ombros bateram no batente da porta. Seus olhos eram afiados como lâminas, tentando arrancar a resposta de mim. Não brinque comigo. A voz dele caiu para um murmúrio que somente eu podia ouvir. O que exatamente você está tentando fazer? Meus punhos se fecharam com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Desta vez, eu já tinha dado a ele o que queria. O que mais ele poderia querer? Naquele momento, um motor roncou do lado de fora do portão. Um jipe militar parou em frente à casa.
A carroceria era verde-oliva, as placas eram militares e o cromo refletia o sol do meio-dia com tanta intensidade que era preciso apertar os olhos. A porta se abriu, e um homem saiu. Ele fechou a porta e caminhou em direção ao quintal. Raymond viu o rosto dele, e a cor desapareceu de seu rosto. A voz da minha mãe caiu para um sussurro. Quem é aquele? Ninguém respondeu. O homem entrou no quintal, seu olhar percorrendo todos os presentes até me encontrar, encostada no batente da porta. Ele atravessou o pátio e parou bem na minha frente. Olhou para mim, e quando falou, sua voz ecoou claramente pelo quintal. Eleanor, disse ele. Estou aqui para me casar com você. As palavras pairaram no ar, e o quintal inteiro ficou imóvel. A mandíbula da minha mãe caiu. O envelope quase escorregou de sua mão. Meu pai ficou paralisado na porta, com um sorriso congelado no rosto, sem saber o que fazer. Clara permaneceu ao lado do caminhão, olhando de Arthur Sterling para mim, e depois de volta para ele, completamente perdida. Raymond parecia pior do que qualquer um. Ele encarou Arthur, com o maxilar tão travado que o músculo de sua face tremia. O que quer que estivesse acontecendo por trás de seus olhos passou do choque para a fúria, e depois, para algo ainda mais sombrio, até finalmente se transformar em uma expressão fria. Arthur. Ele pronunciou o nome como se tivesse um gosto amargo na boca. Israel Reddit. O que você está fazendo aqui? Arthur lançou um olhar para ele, sem deixar transparecer nenhuma emoção. Estou aqui para pedir alguém em casamento. Quem? Eleanor Vance. Raymond riu. Foi o som mais desagradável que já ouvi. Você está se ouvindo? Arthur não se importou com ele. Voltou-se para meus pais. Ele ficou ereto, com o uniforme impecável e perfeitamente passado. O brasão em seus ombros refletia a luz do sol. Os olhos da minha mãe pousaram no símbolo de sua patente, e sua expressão mudou completamente. Senhor e senhora. Vance, disse ele, firme e sem pressa, como um homem acostumado a dar instruções. Meu nome é Arthur Sterling. Sou oficial do exército. Ontem, Eleanor caiu no rio, e eu a tirei de lá. Estou aqui hoje para pedir a mão dela. Minha mãe abriu e fechou a boca algumas vezes antes de conseguir falar. Você... De qual unidade? Arthur respondeu. O rosto do meu pai mudou imediatamente. Aquela unidade e aquela patente não eram apenas um degrau acima de Raymond. Eram de uma categoria completamente diferente. Os nós dos dedos de Raymond ficaram brancos. Arthur. Ele deu um passo à frente e se colocou entre nós. Você está na casa errada. Se quer pedir alguém em casamento, pelo menos escolha a garota certa. Esta é a irmã da Clara. Eu sei exatamente quem ela é. Arthur o interrompeu. Eleanor é a pessoa por quem estou aqui, não a irmã dela. O silêncio voltou. Clara ficou de lado, dividida entre a dor e a confusão. Mordeu o lábio e deu um passo para trás de Raymond. Raymond não olhou para ela. Manteve os olhos fixos em Arthur, como se procurasse alguma fraqueza. Quando você a conheceu? Perguntou. Isso não é da sua conta. Ela é minha. Ela não é sua. Algo mudou na voz de Arthur. Ficou mais fria e mais firme. Você veio se casar com a irmã dela. Com quem Eleanor vai se casar não tem nada a ver com você. A boca de Raymond se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Minha mãe entrou na conversa, tentando amenizar a situação. Senhor Sterling, por que não entra e se senta? Não precisa ficar aqui fora. Arthur não se moveu. Ele estava olhando para mim. Eleanor. Sua voz baixou e ficou suave. Você me ouviu. Não precisa responder agora, mas quero que saiba que cada palavra que estou dizendo é séria. Olhei nos olhos dele. Eram escuros e firmes, e eu não conseguia enxergar o que havia por trás deles. De alguma forma, eu sabia que cada palavra daquele homem era verdadeira. Aquilo não tinha nada a ver com as demonstrações vazias da minha vida passada. Não se parecia em nada com a fria indiferença de Raymond. Arthur não era como nenhum deles. Eu sei, respondi. Então me virei para minha mãe. Mãe, pegue a caixa de joias. Ela piscou. O quê? As joias. Sustentei o olhar dela. São 5 peças. Quero a minha parte justa. Seu rosto se fechou. Você perdeu a cabeça? Essas joias são para Clara. Clara ganhou uma máquina de costura, um relógio, uma televisão e $1000 em dinheiro. Deixei cada palavra cair lentamente. Tudo o que estou pedindo é a minha parte das joias. Se você não me der, sairei por aquela porta agora mesmo. Depois disso, pode me esquecer. Minha voz não tremia. Eu sabia que não faria aquele estágio de trabalho no interior novamente, não nesta vida. As coisas iriam mudar, e eu seria capaz de me virar sozinha. Mas eu queria aquelas joias. Não era por causa do dinheiro. Era sobre me recusar a ser aquela Eleanor novamente. Aquela que nunca lutava por nada, nunca pedia nada e acabava sem nada. Minha mãe abriu a boca para discutir, mas Arthur falou primeiro. Senhora Vance, disse ele, educado, mas sem deixar espaço para discussão, também trouxe um presente para a família. Ele se virou para o jipe. Peter, venha aqui. O motorista retirou uma grande caixa do banco traseiro, depois uma bolsa de viagem, e por fim, uma pesada bolsa de lona, que colocou no chão com um baque surdo. Arthur abriu o zíper da bolsa. Dentro havia maços de dinheiro, notas de 20 e $50 empilhadas cuidadosamente. Embaixo, havia uma caderneta bancária. Os olhos da minha mãe se arregalaram. $1.500 em dinheiro, disse Arthur. Mais 800 no banco, que guardei ao longo dos anos. Está tudo aqui. Ele fez uma pausa. De agora em diante, meu salário militar será destinado a Eleanor todos os meses. Meu pai engoliu em seco. Minha mãe já estava contando o dinheiro. Clara permaneceu de lado, com os olhos alternando entre Arthur e Raymond. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. O rosto de Raymond ficou sombrio como uma nuvem de tempestade. Arthur, disse ele entre os dentes. Seu filho da mãe? Raymond. Arthur se virou para encará-lo com a voz baixa, mas carregada de autoridade. Você se casa com quem quiser. Eu vou me casar com quem eu quiser.
Ele fez uma pausa. Você trouxe o que pôde para Clara, e eu trouxe o que tenho para Eleanor. Vamos deixar por isso. Tudo ficou em silêncio. As mãos de Raymond se fecharam ao lado do corpo, e seu peito arfava de raiva. Finalmente, ele se virou para Clara. Ela estremeceu sob seu olhar. Vamos, disse ele. Para onde? Para qualquer lugar, menos aqui. Mas, eu disse para irmos. Ele agarrou o braço dela e a arrastou em direção ao portão. Clara tropeçou, depois olhou por cima do ombro para mim. Naquele olhar, vi dor, ressentimento e algo por baixo de tudo aquilo que eu não conseguia nomear. Eu não disse uma palavra. Raymond parou no portão e se virou para me olhar uma última vez. Tudo estava naquele olhar. Raiva, amargura, descrença e algo escondido por baixo de tudo aquilo que nenhum de nós conseguia explicar. Eleanor. Sua voz era baixa, mas alcançou todos os cantos do quintal. Você vai se arrepender disso. Sustentei seu olhar e não disse nada. Arthur ficou ao meu lado, em silêncio. Raymond se virou e foi embora. Dentro da casa, o dinheiro ainda estava onde o motorista o havia deixado. Arthur esperou. Minha mãe levantou os olhos das notas que estava contando, e seu rosto se transformou em um sorriso. Bem, Sr. Sterling, sente-se, por favor. Sente-se, Eleanor, querida. Por que está parada aí? Ofereça uma bebida ao homem. Eu não me mexi. Olhei para Arthur. Você disse que me conhece há muito tempo. Estudei seu rosto. Quanto tempo? Ele pensou por um segundo. 5 anos. 5 anos e você nunca disse uma palavra? Nunca encontrei o momento certo. Ontem, quando caí no rio. Era você? Sim. Por que estava lá? Ele fez uma pausa. Eu estava passando por aqui. Sustentei o olhar dele por alguns segundos. Ele não desviou os olhos. Não consegui descobrir nada escondido em seu rosto. Algo dentro do meu peito se soltou. Sorri. Tudo bem, eu disse. Eu vou me casar com você. O dinheiro quase escapou das mãos da minha mãe novamente. O casamento aconteceu mais rápido do que eu esperava. Arthur se movia como um homem em missão. Todos os formulários que precisavam ser enviados eram entregues dentro do prazo, e cada detalhe que precisava ser resolvido era cuidadosamente providenciado. Depois que minha mãe superou o choque inicial, começou a se acalmar. Um homem de alta patente, de boa família e generoso com o dinheiro. Que mãe não ficaria satisfeita? Meu pai também aprovou. Não tinha motivo para não fazê-lo. O nome da nossa família não tinha muito peso havia anos, e ter Arthur como genro significava que ele finalmente poderia manter a cabeça erguida no trabalho. Ninguém mais mencionou o estágio no interior. Era como se aquilo nunca tivesse sido cogitado. Arthur e eu estávamos marcados para nos casar dali a 2 semanas. O casamento de Clara e Raymond estava marcado para 1 semana antes do nosso. Minha mãe ficava dizendo como era maravilhoso ter as 2 filhas se casando uma após a outra, mas eu conseguia ver onde realmente estava a atenção dela. Ainda estava em Clara. No dia em que Clara se casou, Raymond veio buscá-la. Ele usava seu uniforme de gala, com uma insígnia presa à lapela. Quando entrou pela porta, seus olhos encontraram os meus, e o olhar que me lançou era frio como a água do rio em janeiro. Eu não olhei para trás. Fiquei de cabeça baixa e ajudei Clara com a barra do vestido. Clara segurou minha mão, com os olhos vermelhos. Eleanor, depois de hoje teremos nossas próprias famílias. Sim, respondi. Aquele Arthur com quem você vai se casar, ele trata você bem? Ele é bom comigo. Tão bem quanto Raymond me trata? Parei por um instante. Não é a mesma coisa. Clara procurou alguma resposta em meu rosto por alguns segundos, depois deixou o assunto de lado. Quando Raymond a ajudou a entrar no carro, olhou para mim mais uma vez. Havia algo a mais naquele olhar, algo que eu não conseguia nomear. Não importava mais. 1 semana depois, Arthur veio me buscar. Ele não estava de uniforme. Vestia um terno azul marinho escuro, com o cabelo penteado para trás. Parado diante da minha porta, mal parecia o mesmo homem de antes. Minha mãe olhou 2 vezes. Nossa, Sr. Sterling, você está elegante. Arthur sorriu e estendeu um envelope com dinheiro dentro. Senhora Vance, isto é para você e para o Sr. Vance. Um pequeno agradecimento por hoje. Minha mãe pegou o envelope, sentiu o peso e seu sorriso se tornou ainda mais caloroso. Arthur se colocou diante de mim. Pronta? A palavra saiu tão baixa que quase pareceu cuidadosa, como se ele tivesse medo de me assustar. Assenti. Lá fora, percebi que ele não havia preparado nada sofisticado. Era apenas o mesmo Jeep, com o mesmo motorista, Peter Higgins. Alguém havia amarrado uma fita branca na antena, e era só isso. Entrei no veículo. Arthur entrou logo depois. O Jeep partiu e o vento entrou pela janela, trazendo consigo o primeiro frio do outono. Nervosa? Perguntou Arthur. Não. Sério? Isso foi mentira. Ele sorriu e tirou algo do bolso. Era um relógio. Não era novo. A pulseira estava macia, e havia um pequeno arranhão no mostrador, mas alguém havia polido o relógio até fazê-lo brilhar. Era do meu pai, disse ele. Ele morreu quando eu tinha 16 anos. Uso este relógio há 10 anos. Agora é seu. Não aceitei imediatamente. Isso é demais. Não é muito, disse ele. Só quero que saiba que estou lhe dando a melhor coisa que tenho. Peguei o relógio e o coloquei no pulso. A pulseira ficou solta. Grande demais para mim. Arthur olhou para baixo. Vou ajustar a pulseira para você quando chegarmos em casa. Não respondi. O vento continuava entrando pelas janelas, e as árvores ao longo da estrada preenchiam o silêncio entre nós. Um pensamento silencioso se instalou em minha mente. Talvez esta vida não fosse tão difícil assim. Os dias depois do casamento foram mais simples do que eu esperava. A casa que a base havia designado para Arthur ficava na área de moradia dos oficiais. Tinha 2 quartos e um pequeno quintal. Não era grande, mas era suficiente. Ele havia preparado tudo antes de ir me buscar. A cama tinha lençóis limpos. A cozinha tinha canecas e uma cafeteira sobre o balcão, e ele até havia pendurado cortinas com uma estampa floral delicada que alguém claramente tinha costurado à mão. Fiquei parada diante daquelas cortinas por um longo tempo.
Quando me casei com Raymond na minha vida passada, a base nos deu uma casa com nada além de uma cama e uma mesa. Fiz 4 viagens à loja sozinha, comprando tecido para costurar cortinas, toalhas de mesa, fronhas e tudo o que precisávamos. Raymond chegou em casa, olhou ao redor e disse: "Por que se preocupar com tudo isso? Não era sobre o trabalho, era porque ele não achava que eu valia a pena. Arthur era diferente. Ele até sabia que eu gostava de estampas florais. No dia em que levei tecido extra para fazer almofadas combinando, ele estava lá. Ajudou-me a medir, entregou a tesoura e passou o ferro de um lado para o outro sem jamais reclamar ou dizer que aquilo era trabalho demais." "Você tem me observado?" perguntei, enquanto apertava o pedal da máquina. "Já vi você muitas vezes." "Onde?" Ele pensou por um momento. "Naquela lojinha perto do seu antigo bairro. Você costumava ir lá com frequência." Tentei me lembrar, mas não consegui. "Já se passaram 5 anos, disse ele. "É claro que você não se lembra." Meu pé parou sobre o pedal. "Você me observou durante 5 anos?" perguntei. "E nunca disse oi?" Não consegui encontrar o momento certo. "E o dia no Rio?" Um instante se passou. Foi a primeira vez que conversamos. Virei-me e olhei para ele. Ele estava sentado em um banquinho baixo, dobrando o tecido que eu já havia cortado. Suas mãos não eram habilidosas, e as dobras ficavam irregulares, mas ele trabalhava como se nada mais naquela sala importasse. "Por que você estava no Rio naquele dia?" perguntei. Ele ficou em silêncio. "Eu estava passando por aqui." "Você está mentindo," eu disse. Arthur não respondeu imediatamente. Israel Hadid. Colocou o tecido de lado, limpou as mãos e se levantou. "Tudo bem," disse ele. "Não vou mentir para você. Eu estava indo até sua casa para pedir sua mão em casamento. Cheguei ao rio e vi você cair na água." Eu congelei. "Você estava vindo pedir minha mão em casamento?" "Sim." "De quem?" "Da sua." O quarto ficou em silêncio. O carretel da máquina de costura ainda girava, emitindo um zumbido baixo e constante. Abaixei a cabeça e apertei o pedal novamente. Arthur se sentou e voltou a dobrar o tecido. Depois de muito tempo, perguntei: "Então, por que você não veio antes?" A resposta de Arthur veio suave. "Eu tinha medo de que você dissesse não." Os dias começaram a entrar em um ritmo tranquilo depois do casamento. Arthur não era muito falante, mas estava presente de todas as formas que realmente importavam. Eu cozinhava, ele lavava a louça. Eu lavava as roupas, ele as pendurava para secar. Se eu ia à loja, ele vinha comigo para carregar as sacolas. As outras esposas da base perceberam, e como era de se esperar, começaram a comentar. Diziam que Arthur estava completamente envolvido pelo meu dedo mindinho. Ele ouvia tudo, não se importava. Certa vez, ele partiu em uma missão curta, e quando voltou, o sol já estava se pondo. Eu estava no quintal, consertando uma camisa à mão. Ele entrou pelo portão, e a primeira coisa que saiu de sua boca não foi: "Cheguei." Foi: "Você perdeu peso." "Você ficou fora apenas alguns dias," respondi. "Alguns dias são tudo de que você precisa." "Você pegou um pouco de sol." Ele tocou o próprio rosto. Só o sol. Então tirou um pequeno pacote embrulhado em papel de dentro da bolsa e o estendeu para mim. "Fudge de bordo. Eles vendem perto de onde eu estava." Peguei o pacote. O papel ainda estava quente. Ele o havia carregado contra o peito durante todo o caminho de volta. Desembrulhei um pedaço e dei uma mordida. Era doce, macio e quente do começo ao fim. Arthur se agachou diante de mim e ficou me observando comer como se aquilo fosse a coisa mais fascinante que já tinha visto. "Está bom?" perguntou. "Sim. Vou trazer mais da próxima vez." Disse a ele que não precisava se preocupar. Ele não me deu ouvidos. Depois disso, toda vez que voltava de uma missão, trazia fudge de bordo. Do tipo encontrado na mercearia da esquina. Do tipo vendido nas barracas à beira da estrada. Do tipo que ele carregava de cidades que ficavam horas de distância. Doces, suaves, macios e mastigáveis. Eles acabaram ocupando uma gaveta inteira. Não consegui me obrigar a jogá-los fora. Também não conseguia me obrigar a comê-los. Então, simplesmente os deixei ali. Um dia, ele estava vasculhando a gaveta à procura de alguma coisa quando viu a pilha. Ele parou. "Por que você não está comendo?" "Não consigo me obrigar a fazer isso." Ele me olhou por um segundo, depois estendeu a mão e bagunçou meu cabelo. "O que vou fazer com você?" Sua mão era áspera. Havia calos entre o polegar e o indicador, grossos e endurecidos por anos manuseando um rifle. Depois de um momento, sua mão voltou para o joelho. Seus dedos se abriram e fecharam, como se estivesse criando coragem para fazer alguma coisa. Fingi não perceber. Naquela época, já estávamos casados havia meses e ainda dormíamos em quartos separados. Ele me deu o quarto maior e ficou com o menor, que não tinha nada além de um catre, uma escrivaninha e paredes vazias. Eu disse que deveríamos comprar uma cômoda para ele. Ele disse que não precisava. Eu disse que liberaria metade do meu armário para ele. Ele disse que não precisava. Perguntei se ele queria ou não. Ele disse que sim. E então sorriu. Sorri de volta. Foi a primeira vez que o vi sorrir não como um soldado, mas como um homem comum, quase como um garoto. Os dias passavam assim, sem pressa, como um rio que se acalma no outono. Achei que aquilo duraria para sempre. Então, um dia, vi Raymond no portão da base. Ele estava sob o grande olmo do outro lado da rua, usando roupas civis, sem chapéu e com os cabelos sendo bagunçados pelo vento. Ele me viu sair e deu um passo à frente. Então parou. "Eleanor." Fiquei onde estava. Não me aproximei dele, mas também não recuei. "O que foi?" Ele abriu a boca, tentou falar e finalmente encontrou uma pergunta. "Você está bem?" "Estou bem," respondi. "Ele é bom para você?" "Ele é bom." Raymond ficou em silêncio. Suas mãos foram para os bolsos, saíram e voltaram para dentro, como se ele não soubesse o que fazer com elas. "Bom," disse ele. "Isso é bom." Não respondi. Ele ficou ali por mais um momento, depois se virou e foi embora. Depois de alguns passos, olhou para trás. "Eleanor, tem mais alguma coisa?"
Seus lábios se moveram, mas ele apenas balançou a cabeça e continuou andando. Observei até que ele se tornasse apenas uma pequena silhueta à distância. Então, uma lembrança surgiu em minha mente. Era uma coisa muito pequena. No inverno em que ele caiu no gelo, eu o puxei para fora e o envolvi com meu próprio casaco. Ele estava tremendo de febre, quase inconsciente, quando disse: "Eu vou me casar com você." Achei que ele se lembraria. Ele não se lembrou. Tudo bem. Eu não precisava mais esperar por ele. Na segunda vez que Raymond apareceu, trouxe um saco de maçãs. Ele colocou as maçãs perto do portão, bateu a porta e foi embora antes que eu conseguisse chegar lá fora. Fiquei ali, segurando a sacola por um bom tempo. Depois, levei-a para a casa ao lado e entreguei à Sra. Gable. Arthur chegou naquela noite, notou a mesa vazia e perguntou: "Tivemos visitas hoje?" Hesitei. Não. E as marcas de botas na varanda? Ele não deixava passar nada. Raymond passou por aqui. A mão de Arthur parou no botão da gola. O que ele queria? Ele deixou uma coisa e foi embora. O quê? Maçãs? O que você fez com elas? Entreguei para a Sra. Gable. Arthur não perguntou mais nada. Terminou de desabotoar a camisa e foi lavar as mãos. Fiquei parada na porta da cozinha, observando-o, e as palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Eu não sabia que ele estava vindo. Eu sei. Não há nada entre nós. Eu sei. Ele secou as mãos e se virou para mim. Eleanor, disse ele. Não estou preocupado com você e Raymond. Estou preocupado com a possibilidade de ele deixar você infeliz. Fiquei imóvel. Se você está feliz, isso importa para mim. Ele não estava olhando para mim quando disse aquilo. Mantinha a cabeça baixa enquanto terminava de secar as mãos com a toalha. Olhei para ele, e minha garganta se fechou sem aviso. Quando foi a última vez que alguém se importou em saber se eu estava feliz? Não consegui pensar em uma única vez. Nunca tinha acontecido na minha vida anterior. E também não havia acontecido nesta vida, até Arthur. Fui até ele, peguei a toalha de sua mão e sequei seus dedos pessoalmente. Eram longos, com os nós dos dedos marcados, e os calos entre o polegar e o indicador eram ásperos o suficiente para prender no tecido. Arthur, eu disse. Estou feliz. Estar com você. Me faz feliz. A mão dele se moveu sobre a minha. Então, seus dedos envolveram os meus e os seguraram. Ele não disse nada. Apenas segurou minha mão daquele jeito por um longo tempo. Naquela noite, Arthur desmontou seu catre e o levou para o depósito. Ele não explicou. Eu não perguntei. Na terceira vez que Raymond veio, ele não trouxe nada. Estava parado no portão, com o rosto marcado pelo cansaço e olheiras profundas sob os olhos, parecendo não dormir havia dias. Eleanor, disse ele. Preciso contar uma coisa. O que foi? Quando éramos crianças. Ele olhou nos meus olhos, e sua voz saiu seca e rouca. Naquele inverno, quando caí através do gelo, foi você quem me tirou de lá. Não disse nada. Foi você, repetiu com a voz começando a falhar. Você tirou o próprio casaco e me enrolou nele. Depois ficou com febre por dias. Por que nunca me contou? Encostei-me ao batente da porta e olhei para ele. Eu não escondi isso de você, respondi. Você simplesmente nunca perguntou. O rosto de Raymond ficou branco. Ele abriu a boca, tentou falar e engoliu em seco. Demorou muito até conseguir dizer alguma coisa. Achei que fosse a Clara. Sempre achei que tinha sido a Clara. Eu sei. Como? Depois que você acordou, a forma como olhava para ela mudou. Sustentei o olhar dele. Você sempre achou que ela era a pessoa que tinha salvado você. O maxilar de Raymond se contraiu, e suas mãos se fecharam ao lado do corpo. Eleanor, mais alguma coisa? Sua garganta se moveu. Desculpa. E depois? Ele ficou em silêncio. Mais alguma coisa? Minha voz estava calma. Eu não estava tentando interrogá-lo. Raymond estava diante de mim, pedindo desculpas, mas aquela palavra sozinha não significava nada. Será que ele se arrependia de ter escolhido a irmã errada? De ter oferecido sua gratidão à pessoa errada? Ou se arrependia do que havia acontecido na vida anterior, do empurrão e da perda do bebê? Eu não conseguia separar todas aquelas coisas. E não queria tentar. Raymond ficou ali, com os lábios tremendo, mas no fim não disse mais nada. Foi quando Arthur chegou em casa. Ele parou o jipe na garagem, viu Raymond e sua expressão não mudou nem um pouco. Posso ajudar? Perguntou com a voz neutra. Os olhos de Raymond foram de Arthur para mim. Eleanor, disse ele. Estou falando sério. Eu sei que estava errado. Olhei nos olhos dele e vi arrependimento, frustração e algo que reconhecia muito bem. A dor de querer algo somente depois de perdê-lo. Mas querer algo depois de já ter perdido é a sensação mais inútil do mundo. Raymond, eu disse. Agora você sabe. E daí? Ele congelou. Você sabe que fui eu quem salvou você. Sabe que na verdade deveria ter se casado comigo. Não desviei o olhar. Mas a pessoa com quem você se casou é Clara, e ela não fez nada de errado. Você veio aqui para me dizer que cometeu um erro. O que espera que eu faça? Que me divorcie de Arthur? Que troque de lugar com sua esposa? Não é isso que eu... E depois? Raymond não conseguiu terminar a frase. Arthur caminhou até o meu lado, ficou entre nós e se virou para encará-lo. Raymond, disse ele. Você deveria ir. Raymond olhou para nós dois juntos e viu o último traço de luta desaparecer de seu rosto. Ele se virou e foi embora. Naquela noite, Arthur estava mais quieto do que o normal. Deitei-me ao lado dele, sabendo que ainda estava acordado. Em que você está pensando? Perguntei. Nada. Mentiroso. Ele ficou em silêncio por um tempo. Estou pensando em quando ele descobriu. O quê? Que foi você quem o salvou no gelo? Sim. Provavelmente descobriu apenas recentemente, respondi. Caso contrário, não teria vindo. Arthur se virou para mim. No escuro, eu não conseguia ler sua expressão. Eleanor, disse ele. E se...
E eu só estou dizendo, e se ele soubesse o tempo todo? Não entendi. E se ele sempre soube que foi você quem o salvou, e, ainda assim, escolheu Clara? A voz de Arthur era cuidadosa, como se estivesse segurando algo frágil. E se ele tivesse voltado como você, lembrando de tudo desde o início, e ainda assim... Ele não terminou. Meu estômago afundou. Raymond também havia voltado. Eu sabia disso, mas nunca havia levado aquele pensamento até o fim. Quando ele renasceu, será que já sabia que fui eu quem o puxou daquela água? Se sabia, tudo o que eu achava que entendia desmoronava. Ele se sentou àquela mesa e falou sobre termos crescido no mesmo quarteirão como se aquilo não significasse nada. Ele agarrou minha manga no quintal e me avisou para não tentar nada. Ele se casou com Clara. Ele sabia. Sabia o tempo todo. Ele não havia entendido errado. Ele a escolheu de olhos bem abertos. Porque Clara importava mais para ele do que qualquer dívida que tivesse comigo. Mais do que a garota que o tirou do gelo e lhe deu o próprio casaco. Pensei na minha vida passada. Ele se casou comigo, mas eu era apenas um substituto. Ele me ignorou durante anos. Depois que perdi o bebê, moramos sob o mesmo teto como dois fantasmas. E quando ele morreu, suas últimas palavras chegaram até mim através de um soldado, como sempre. Eleanor, da próxima vez, por favor. Deixe eu e a Clara termos o que deveríamos ter. Então era isso. Ele sempre soube o que queria. Eu apenas estava no caminho. Apertei o cobertor com força. Eleanor. A voz de Arthur me encontrou no escuro. Não é nada, respondi. Vá dormir. Eu não chorei. Ele não valia mais uma lágrima. Depois disso, Raymond nunca mais apareceu à minha porta. Mas sua sombra continuava surgindo em outros lugares. No pronto-socorro, o atendente comentou. Raymond esteve aqui há pouco. Na feira do agricultor, a mulher da barraca de produtos me disse. Algum soldado já pagou a sua conta. Eu sabia que era ele. Paguei cada centavo de volta para ele. Não deixei passar um único centavo. Quanto a como estavam as coisas entre Raymond e Clara, eu não perguntava e não queria saber. Mas não querer saber não significava que as pessoas deixariam de me contar. A filha da senhora Gable, Sharon Gable, trabalhava no escritório de moradia e ouvia todos os tipos de histórias. Certa tarde, ela passou pela minha casa e ficou tomando chá gelado na varanda quando disse. A Clara tem perdido muito peso ultimamente. Da última vez que a encontrei, ela estava com hematomas ao redor dos olhos. Não disse nada. Ouvi dizer que eles brigam o tempo todo, continuou Sharon baixando a voz. Raymond tem um temperamento forte, e Clara não leva desaforo para casa. No mês passado, eles estavam jogando coisas um no outro. Os vizinhos ouviram tudo. Mantive a cabeça baixa, puxando a agulha pela barra que estava consertando. Cada ponto parecia mais difícil do que o anterior. Quer dizer, lembra como Clara estava bem naquela época? Casou-se com um oficial, ganhou uma máquina de costura, um relógio, tudo aquilo. Ela suspirou. Quanto tempo faz? E já está assim. Sharon, interrompi. Pare de deixar o chá cair sobre a mesa. Acabei de limpar isso. Ela se calou. Não era que eu não me importasse com Clara. Era que eu conhecia Raymond bem demais. Ele me deixou de lado durante anos na minha vida passada. Então, por que trataria Clara melhor nesta? Não era que ele não soubesse como ser bom com alguém. Era que não fazia ideia do que realmente significava ser bom. Ele só sabia o que queria. O que qualquer outra pessoa precisava nunca passava pela cabeça dele. Isso podia parecer cruel, mas era a verdade. Algum tempo depois, minha mãe apareceu. Ela entrou pela porta com uma sacola de compras e uma lata de biscoitos. Assim que entrou, seus olhos começaram a percorrer o lugar, como se estivesse inspecionando a casa. Mãe, o que está procurando? Fiquei parada na porta da cozinha. Nada, só estou vendo se você precisa de alguma coisa. Ela colocou a sacola sobre a mesa, sentou-se e esfregou as mãos. Eleanor, sobre a Clara ultimamente... Mãe. Interrompia. Se é sobre a Clara, você deveria estar falando com ela. Minha mãe ficou tensa. Que jeito é esse de falar com sua mãe? Do jeito honesto. Clara é sua irmã. Eu sei. Encontrei o olhar dela. Mas os problemas dela não são meus. Vir até mim para falar sobre eles não vai ajudar. O rosto da minha mãe endureceu. Eleanor, só porque você se casou bem não significa que pode esquecer de onde veio. Eu não esqueci, respondi. Mas cansei de pagar o preço. Que preço? O preço de todos esses anos em que vocês tiveram favoritos. Minha mãe não respondeu. Continuei. Durante toda a minha vida, as coisas boas foram para Clara, e eu recebi as sobras. As joias tinham que ir para ela. Eu tive que ser aquela que faria o estágio no interior. E quando chegou a hora do meu casamento, a pergunta foi: quem vai se casar com você? Engoli tudo aquilo. Mas não venha até mim agora pedindo que eu conserte as coisas para ela. Ela escolheu o homem com quem se casou, e o que acontecer entre eles é problema dela. Minha mãe abriu a boca, mas depois de um longo silêncio, tudo o que conseguiu dizer foi: sua ingrata. Mãe. A voz de Arthur veio da porta. Israel Reddit. Nós duas nos viramos. Arthur havia chegado em casa sem que nenhuma de nós percebesse. Ele estava parado na porta, ainda usando o casaco. Eleanor mencionou que tem sido difícil para vocês, vivendo no interior, disse ele. Perguntei por aí e encontrei um lugarzinho na cidade. Tem 2 quartos e um quintal. Em breve estará pronto. Minha mãe congelou. Você e o Sr. Vance podem se mudar quando estiverem prontos, continuou Arthur. É perto de nós. Será mais fácil para Eleanor visitar vocês. O rosto da minha mãe mudou. A raiva se transformou em confusão. A confusão deu lugar a algo parecido com descrença, e, então, a uma expressão tão complicada que não consegui decifrá-la. Não poderíamos mesmo... Você é a mãe da Eleanor, disse Arthur. Isso faz de você minha família também. Sua voz estava firme ao dizer aquilo, como se estivesse apenas constatando um fato. Mas os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Quando saiu, ela segurou a mão de Arthur e continuou dizendo: Deus te abençoe. Você é um bom homem. Ela não segurou a minha. Arthur a acompanhou até a saída, depois voltou e se sentou ao meu lado. Você está chateada, disse ele. Não.
Eu sei que está. Ele fez uma pausa. Mas ela ainda é sua mãe. Garantir que ela esteja confortável também vai trazer paz à sua mente. Não respondi. Não estou perdoando o que eles fizeram, acrescentou. Só não quero que isso pese sobre você. Virei-me e olhei para Arthur. Ele nunca falava muito, mas cada palavra que dizia parecia cair exatamente no lugar onde eu precisava que estivesse. Os dias continuaram passando. Arthur ajudou a resolver os problemas relacionados ao histórico da nossa família. A sombra que pairava sobre os Vance havia sido finalmente dissipada, e meu pai conseguiu voltar a andar de cabeça erguida no trabalho. Minha mãe se mudou para a casinha que Arthur encontrou, e passou a contar a quem quisesse ouvir que seu novo genro era a melhor coisa que já havia acontecido à nossa família. A vida de Clara, por outro lado, estava desmoronando. Sharon me contou que Raymond vinha dirigindo para o interior com frequência, e ninguém sabia o motivo. Alguns diziam que ele estava procurando alguém, outros diziam que estava investigando alguma coisa. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava atrás da verdade sobre o que havia acontecido quando éramos crianças. Queria descobrir de uma vez por todas se tinha sido eu quem o salvou e o que mais ele havia entendido errado. Mas, mesmo que encontrasse as respostas, que diferença isso faria? Clara foi quem finalmente chegou ao limite. Naquele dia, eu estava diante da minha máquina de costura na oficina. Arthur me ajudara a alugar uma pequena loja, e o negócio de roupas que eu havia começado estava indo bem o suficiente para se sustentar sozinho. Clara empurrou a porta. Ela havia emagrecido, e a cor havia desaparecido de seu rosto. As linhas ao redor dos olhos estavam mais profundas, e seu cabelo caía solto e despenteado. Eleanor, disse ela. Coloquei meu trabalho de lado. Clara? Ela se sentou no banquinho perto da porta, abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Não aguento mais isso com Raymond, disse ela. Não respondi. Ele sai antes do amanhecer e volta depois do anoitecer. Quando está em casa, não fala uma palavra comigo. Sua voz parecia distante, como se viesse através de uma parede. Se pergunto o que aconteceu, ele não diz nada. Mas o jeito como ele me olha agora é diferente. Entreguei um copo de água a ela. Ela o pegou, segurou com as duas mãos, mas não bebeu. Ele costumava me olhar como se eu fosse tudo para ele. Agora me olha como se eu fosse uma estranha. Ela levantou a cabeça e seus olhos estavam vermelhos. Eleanor, é por sua causa? Como assim? É por sua causa que ele... Não, interrompia. Clara, isso não tem nada a ver comigo. Do começo ao fim, você foi a escolhida por ele. Mas, pelo jeito que ele olha pra você, esse é um problema dele, respondi. Não tem nada a ver comigo. Clara me encarou por um longo tempo. Então, as lágrimas vieram. Ela não ficou muito mais tempo. Limpou o rosto e foi embora. Não voltou depois disso. Mais tarde, soube que ela havia pedido o divórcio de Raymond. Ele concordou sem muita resistência. No dia em que assinaram os papéis, Clara saiu do tribunal sem olhar para trás uma única vez. Raymond ficou nos degraus, observando-a partir. O que quer que estivesse em seu rosto era difícil de interpretar. Parecia haver algo entre alívio e perda. Então ele se virou e olhou para a minha loja por um longo tempo. Puxei as cortinas e tranquei tudo. Depois do divórcio, Clara pegou o dinheiro do acordo e abriu uma pequena loja de conveniência em Greenfield. Ela mudou. Parou de usar roupas chamativas, deixou de usar maquiagem, cortou o cabelo curto e passou a prendê-lo para trás. Então se jogou no trabalho. Fui visitá-la uma vez. Ela estava repondo produtos nas prateleiras quando entrei. Parou por um segundo e depois sorriu. Oi, disse ela. Venha sentar. Sentei-me no banquinho atrás do balcão, e ela me serviu um copo de água. Como vão os negócios? Perguntei. Estou me virando, respondeu. Dá para manter as luzes acesas. Já é alguma coisa. Sim. Depois de alguns momentos em silêncio, ela disse. Eleanor, eu fui uma idiota? Não respondi. Quando você chegou em casa encharcada, ele falou de você pelas costas, e eu não acreditei em uma palavra do que ele disse. Ela soltou uma risada seca. Eu até estava tentando encontrar um marido para você, para impedir que você fosse mandada para o interior, e olha onde isso me levou. Entrei naquele fogo de olhos abertos e tive que sair dele sozinha. Clara. Não estou culpando você, disse ela. Estou culpando a mim mesma. Eu tinha uma opinião boa demais sobre mim e uma opinião boa demais sobre ele. Ela voltou a limpar o balcão. Fiquei observando-a, e algo mudou dentro de mim. Clara não era mais tão difícil de olhar. Ela havia sido a favorita por tanto tempo que se esqueceu de que o mundo não girava ao seu redor. Deixei $50 e 2 saias que eu mesma havia costurado sobre o balcão, e fui embora. A loja de Clara prosperou depois disso. Ela era perspicaz e sabia conversar com as pessoas. Aos poucos, criou uma clientela fiel. Com o tempo, expandiu o negócio para o espaço ao lado e começou a vender utensílios domésticos. A vida que construiu não era glamurosa, mas era estável. Mais tarde, ela se casou novamente com um homem firme e trabalhador, divorciado e pai de uma filha. Ele tratava Clara bem. No dia em que Clara se casou novamente, fiz para ela um vestido de noiva à mão. Era de cetim marfim, com renda que eu mesma costurei. Ficou mais bonito do que qualquer coisa que pudesse ser comprada pronta em uma loja. Ela me respondeu por carta. Disse que o vestido havia chegado, que era lindo, e que estava muito agradecida. Anos se passaram e, antes que eu percebesse, os tempos haviam mudado. Boutiques independentes estavam surgindo por toda parte, e administrar o próprio negócio já não fazia mais as pessoas olharem para você com desprezo. Aqueles que haviam começado cedo eram os que estavam prosperando, e eu era uma delas. Minha loja de roupas cresceu muito nesses 2 anos. Passei de uma máquina de costura para 3. De trabalhar sozinha, passei a treinar 3 meninas para costurar. De apenas aceitar pedidos, passei a buscar meus próprios tecidos e criar meus próprios modelos. Arthur me ajudou a solicitar uma licença comercial. Foi ao banco 4 vezes, conseguiu um empréstimo, alugou uma pequena oficina em Eastwood e pendurou uma placa acima da porta com o nome Eleanor's.
No dia da inauguração, ele tirou a tarde de folga para me ajudar a carregar os equipamentos, instalar a placa e cumprimentar todas as pessoas que entravam pela porta. Seu uniforme estava coberto de poeira, e a gola estava escura de suor, mas ele sorriu mais naquela tarde do que eu jamais o tinha visto sorrir. Por que você está tão feliz? Perguntei. Porque você está feliz, respondeu ele. Isso já é o bastante. Ele ainda era assim. Nunca dizia muitas palavras, mas cada uma delas parecia cair suavemente no lugar certo. A oficina foi melhor do que eu imaginava. As camisas e os vestidos que desenhei eram elegantes e tinham preços acessíveis. Eles se esgotaram na mesma semana em que chegaram às prateleiras. Quando fiz as contas no final do primeiro ano, o lucro, depois de descontadas todas as despesas, era maior do que eu jamais teria conseguido guardar em toda a minha vida anterior. Eu não conseguia acreditar naquele número. Algo com que eu jamais teria ousado sonhar havia acontecido assim, de repente. Arthur me entregou o caderno de contas e disse: "Seu dinheiro, você cuida dele." Não discuti. Peguei o caderno e o tranquei no armário. Quando as coisas estavam melhores do que nunca, Raymond apareceu novamente. Ele havia perdido ainda mais peso e parecia mais velho do que na última vez que o vi. Mal tinha 30 e poucos anos, mas os cabelos nas têmporas já estavam ficando grisalhos. Ele estava parado na porta da oficina, usando uma jaqueta gasta e segurando uma sacola de papel em uma das mãos. "Eleanor", disse ele. Fiquei parada na porta. Não saí para encontrá-lo. "O que você está fazendo aqui?" "Só queria ver você." Sua voz estava baixa. "Ouvi dizer que abriu uma oficina. Ouvi dizer que está indo bem." "Está indo." "Isso é bom." O silêncio se instalou entre nós. Ele colocou a sacola de papel no chão. "Trouxe uma coisa para você. Fudge de bordo." "Ouvi dizer que você gostava." Não aceitei. "Raymond", disse eu. "O que você realmente quer?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. "Eu não quero nada. Eu só queria ver você." "Você já me viu. Pode ir." "Eleanor, ainda me lembro da mensagem que você me enviou." Minha voz estava firme. "Deixe eu e a Clara termos o que deveríamos ter. Eu dei isso a você. Clara está divorciada. Você está livre." "O que mais poderia querer?" "Eu..." "Você me quer de volta." Completei por ele. "Não quer?" Ele não negou. "Já é tarde demais", disse eu. "Raymond, já é tarde demais." Virei-me e voltei para a oficina. A sacola de fudge de bordo ficou exatamente onde ele a havia deixado. Arthur descobriu mais tarde. Ele não disse nada sobre aquilo, mas naquela noite, durante o jantar, colocou uma porção extra no meu prato. "Não se preocupe", falei. "Eu não vou a lugar nenhum." "Eu sei", respondeu ele. "Então, o que está pensando?" "Nada." Ele largou o garfo e olhou nos meus olhos. "Só estou me perguntando o que fiz em alguma vida passada para merecer você." Sorri. "Bem", respondi. "É melhor continuar se perguntando. Pelo resto da sua vida. Fim. Que Deus te abençoe."